Super boa noite. Não tá sem áudio não, gente. É que eu tô esperando a Feira entrar. A gente Pronto. continuar a nossa live sobre sexo e relacionamento. Tava avisando o pessoal que tem galera nova entrando. Eu tava avisando que eu estava te esperando. Então, Fer, voltando sobre esse assunto do abuso, enquanto a galera vai retomando, eu tive uma paciente que o parceiro da mãe dela sempre abusava dela. E era aquele parceiro assim bacana, que todo mundo amava aquele cara. E ela era pequenininha, eu acho que ela devia ter uns 6 anos, se eu não me engano. E ele sempre abusava ela, e isso foi por anos, né? Só que ela não falava, pelo medo que todo mundo tem, que toda criança tem, de ser julgada, de acharem que é mentira, né? E como isso for por anos, eu não vou conseguir te falar a data exata de quantos anos ela tinha. Chegou no momento em que ela teve um orgasmo. E ela falou assim pra mim, o primeiro orgasmo meu foi na mão dele. E aquilo pra ela hoje, ela fala, isso é um absurdo, sabe? Aquilo dói, aquilo machuca ela. E ela só se salvou quando ele faleceu. Porque ela nunca teve coragem de falar. E até hoje, quando ela tem quase 35 anos, ela vai falar para a mãe, ela vai tentar falar para a mãe não aceita o assunto. Então, nós precisamos sim, né, nós adultos, a dar atenção às nossas crianças, ver quem a gente coloca dentro de casa, porque isso sempre acontece, é muito comum do que todo mundo imagina e com pessoas que estão próximas da gente. Então, eu acho que é algo para ficar bem atento, essa questão do abuso sexual. Sim, e infelizmente, né, a gente vive essa realidade, assim, porque a quantidade de sofrimento que isso gera para as pessoas é absurdo, né? Então, assim, o sentimento de segurança, a constituição da própria autoestima, de como é que as coisas realmente ficam, né, nesse período, acabam sendo totalmente comprometidas, né? Então, isso que você fala é muito verdade. Eu queria até achar que, mas eu não vou conseguir fazer agora isso, mas o índice de violência realmente é muito alto no Brasil. Eu acho que ultrapassa 58% das pessoas que passaram por uma violência eram crianças nos últimos 2 anos, né? Então, se você pensa numa violência sexual, você vai pensar que praticamente mais de 58% são crianças, é um índice absurdo o que a gente tem, né? É. E a criança não tem ferramenta, ela não tem estratégia para lidar com aquilo, para falar, e ela vai engolindo, 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 engolindo. Então, eu acho que cabe nós, responsáveis, né, por isso, ficar bem atento. E quem passou por isso, ir tratar, ir procurar ajuda, porque a gente consegue sim diluir isso um pouquinho para que as coisas possam ficar mais leves, né, Fer? E diante disso, tem uma pergunta aqui. De quando o sexo vira doença? O sexo pode virar doença? Por exemplo, ser viciado em sexo. Então, pode. Eu queria tanto só encontrar um rapidinho. Deixa eu ver se eu encontro aqui, ó. Pode ir. Achei. Antes de eu passar do vício, eu encontrei, né? É porque eu dei uma aula esses dias e eu lembrava que era 50, eu sabia que era 58 a 53, ó. Então, só para vocês terem noção, gente, em relação ao estupro no país, né? Os dados que a gente tem foram que 2018 é o último dado que a gente tem, né? Foram 66 mil vítimas de estupro no país em 2018, a maior taxa de estupro desde 2007. E a maioria das vítimas, não é 58, é 53,8%, são menores de até 13 anos de idade. Então, 4 meninas até essa idade de 13 anos são estupradas por hora no país. Em qualquer classe, né? Rico ou pobre, em qualquer lugar isso acontece. Daí falando do estupro de uma forma geral, né? Em média tem 180 estupros por dia no país. Né? Então, são índices muito, muito, muito altos que a gente tem e que a gente precisa realmente tomar cuidado, né? Quando a gente fala, porque as consequências emocionais são absurdas quando isso acontece, né? É aquele tipo de trauma que eu falo que a gente tenta camuflar, a gente fecha a porta para ele não aparecer, mas ele vem pela janela, a gente fecha a janela, ele vem pela torneira, fecha a torneira, ele vem pelo ralo. De alguma forma, ele sempre aparece. Porque quando a gente é criança, a gente não tem estratégia, não tem meios para lidar com aquilo, muito pelo contrário. Vamos falar então sobre quando o sexo, se ele vira doença, sobre o vício sexual?
Uhum. Então, na verdade, assim, existe sim dentro desse rol de disfunções sexuais, né? A gente tem também o transtorno de compulsão sexual. A gente, no ano passado, a Organização Mundial de Saúde, ela lançou, né, a Classificação Internacional de Doenças, e a compulsão sexual entrou mais como uma forma de compulsão. E a gente vai pensar sempre na compulsão, Anili, quando a pessoa tem algumas outras funções comprometidas. Então, por exemplo, assim, quando eu não é só, eu penso muito em sexo. Na verdade, eu penso e eu preciso fazer e eu não consigo amenizar aquele sofrimento enquanto eu não fizer aquilo. Então, assim, existe uma questão, né? Assim, o que seria uma frequência sexual ideal, né? A última pesquisa que foi feita no Brasil falou que é em média de 2 a 3 vezes na semana que as pessoas transam, mas isso varia muito se você está no começo de uma relação, se você está numa longa relação, quantos anos você tem. Se você tem 18, é diferente de você ter 53 anos, né? E se você está com um parceiro fixo ou não está com um parceiro fixo, por exemplo, ou parceira fixo. Uhum. O que a gente sabe é que, assim, não existe também um índice, não, eu transo 7 vezes na semana, eu sou compulsivo sexual. Às vezes não, às vezes você tá com uma parceria que tá tudo bem, às vezes tá no começo da relação, tá tudo bem, transar 7 vezes. Mas a gente vai pensar numa compulsão sexual quando a gente tá tendo uma limitação. Então, por exemplo, assim, ó, eu acordo pensando e antes de eu ir trabalhar, eu preciso transar. Às vezes eu chego atrasada chego até atrasado no meu trabalho, porque eu preciso fazer isso. E no meio do trabalho, às vezes eu preciso sair para tentar me masturbar, porque eu não estou mais aguentando aquela situação. É como se eu só pensasse naquilo e aquilo começasse a trazer um prejuízo para os meus processos, né? Emocionais, sociais, às vezes até em relação ao trabalho. Então, isso realmente pode ser considerado uma doença quando eu começo a ter prejuízo e aquilo começa a me trazer sofrimento, né? Então, aí que a gente vai pensar numa questão de uma compulsão sexual, numa disfunção sexual mesmo. E indo nessa questão da necessidade, de quantas vezes por semana você falou que é o normal, são os dados, né? Tem uma pergunta aqui, o porquê é que o casal, quando o relacionamento vai caminhando, vai andando, o casal ele vai diminuindo o contato sexual, o sexo? Tá, isso é bem legal também, sabe? Quando a gente pensa, por exemplo, quando eu estava falando lá da história, né, de todo o aparelho reprodutor feminino, da vulva, da vagina, né, de que a maior parte das pessoas imagina que vai chegar ao orgasmo com a penetração e não necessariamente com a manipulação do clitóris, a gente pensa que aquilo tudo é tão falácia, assim, é tão mito quanto essa situação, assim, sabe? Então, por quê? Porque a gente, quando está no começo de uma relação, o que a gente costuma ter é um desejo espontâneo, tá? Então, quando você está conhecendo uma pessoa, é tudo o máximo naquela pessoa, assim, eu sempre digo, né? Como se qualquer hora é hora, qualquer lugar é lugar, porque é tudo muito novidade, aquilo faz parte, né? Então, assim, Adrenalina, né? É muito mais fácil de você ter um desejo espontâneo. Só que com o passar do tempo, o que acaba acontecendo, isso pesquisas já estão cansadas de demonstrar, é que assim, tem uma queda desse desejo espontâneo, em contrapartida tem um aumento de um desejo que a gente chama de desejo responsivo. Então, a partir de 2 anos de relacionamento, a gente já começa a perceber que o desejo espontâneo é aquela coisa, eu quero agora, vai diminuir. Principalmente em mulheres que estão no relacionamento a longo prazo. Agora, o desejo responsivo vai aumentar. E o que é esse desejo responsivo, né? É quando você não tá querendo, assim, não tô afim hoje. Mas, na verdade, a pessoa começa a fazer um carinho, começa a fazer um toque, começa a te beijar e você fala, não tô tão afim, mas até que tá gostosinho isso aqui. E com o passar do tempo, não, isso aqui realmente tá gostoso. E daí, o que acaba acontecendo é assim, você responde, por isso que é responsivo, a um estímulo que você recebeu. Então, eu não tava tão afim, mas teve um momento, né, desse desejo responsivo. Esse desejo responsivo pode ser influenciado por vários fatores, né? Então, por exemplo, assim, não é só a pessoa começou a fazer um carinho gostoso. Às vezes, eu tô super cansada, mas eu cheguei em casa e a minha parceria já colocou as crianças para dormir, já me ajudou com a janta e me deu um beijo gostoso. A gente está numa fase que a gente está conversando, tá gostoso. É muito mais fácil de você conseguir responder, porque aquela pessoa está sendo sua parceira realmente naquela situação.
E isso está relacionado também, além de toda essa situação contextual, também a questão, né? No começo de uma relação você vai ter muito mais dopamina circulando no teu corpo, com o passar do tempo isso diminui. Então é normal isso acabar acontecendo, né? Daquele desejo, aquele fogo diminuir. E aí eu também faço um corte de gênero que é assim, as mulheres elas não foram ensinadas a pensar em sexo. As mulheres foram ensinadas a negar o sexo. Tanto que vem a pergunta, depois de quanto tempo é normal eu transar, né? Quando se tiver fim, deveria ser a resposta, né? Mas a gente entende cada especificidade. Então, algo que eu sempre digo, né? Se eu for pegar o telefone de um homem de 25 anos de idade, vamos pegar 35, de 25 a 35. Quantas mensagens essa pessoa recebeu naquele dia que fizessem ela pensar em sexo? Se a pessoa for um homem, com certeza, em milhões de grupos vai ter tido uma foto, vai ter tido um gemido, vai ter tido até uma cena de sexo explícito, uma pornografia. Se eu pego o telefone de uma mulher entre os 25 aos 30, quantas mensagens no dia ela recebeu? Se ela recebeu uma, cinco, eu vou falar, você está fora da curva, porque a maior parte das mulheres não vai ter recebido. Então, ao longo do dia, o homem ele acendeu, né? Ele foi estimulado a pensar em sexo. A mulher, pelo contrário, não. Então, assim, é muito mais fácil a gente pensar que o homem tem um desejo espontâneo do que a mulher, mas porque o homem também ele é condicionado a pensar mais em sexo do que as mulheres, né? Então, fica mais fácil, muitas vezes, os homens continuarem, manterem esse desejo espontâneo, enquanto as mulheres vão regredindo e tendo esse desejo responsivo. A cultura, novamente. E eu não sei se você vai lembrar, no dia que eu conheci a Fer, eu tava com o Henrico, e isso era noite, umas 9 da noite, o Henrico levanta, cai no chão, vai e anda. Aí a Fer falou assim, mas ele é assim todo dia? Eu falei, sim, ele é assim todo dia. Depois quer que a mãe chegue em casa e transe ainda, né? Porque fica lá, atrás da criança. E realmente, Sim. acho que, de novo, a gente está falando do contexto. Qual que é o contexto daquele dia? Qual que é o contexto daquele casal? A parceria, nesse momento, faz muita diferença, porque o esgotamento de uma mãe nova, como eu, ou de uma mãe com adolescentes, ou uma mãe que trabalha bastante, uma pessoa que trabalha bastante. Então, nesse momento, eu acho que a gente sempre tem que avaliar o contexto. Uhum, com certeza. E é importante, né, a gente pensar nisso. Por isso que eu falo até assim, às vezes você ter alguém que divide as responsabilidades, né, em relação aos filhos, pode sim trazer um estímulo muito maior para você ter uma relação é, muito mais aquecida sexualmente falando do que alguém que não compartilha dessas mesmas responsabilidades. São os nossos filhos, né? A nossa louça, a nossa casa, as nossas responsabilidades. Acho que isso ainda tem que ser muito trabalhado. E partindo desse ponto cultural, da diferença do homem e da mulher, a outra pergunta que a gente tem aqui nesse sentido é por que que o homem consegue separar o sexo e o amor? Uhum. Gente, daí assim, ó, vamos tentar pensar, né? A gente foi criada vendo o quê, né? Se eu for A pegar... mesma coisa que a gente estava falando, né? A resposta está aqui atrás do que a gente estava falando até agora, cultural. Então, assim, se você for pensar, né? Tem um livro que é muito legal, que o nome é Como Educar Crianças Feministas. E eu lembro que eu dei para uma amiga minha, ela falou para mim assim, ai, Fernanda, depois que você entrou na Federal, você virou bicho grilo. Eu falei, leia o livro, depois a gente conversa. E daí ela veio me pedir desculpas depois, porque é um livro muito legal para quem é mãe. Não importa se é menina ou se é menino, mas assim, a gente acaba falando sobre isso, né? De que o livro fala, por exemplo, uma das coisas que o livro fala é que o quanto as meninas são educadas a pensar que a felicidade está no casamento, né? Então, muitas pessoas acabam achando que a felicidade não depende de si mesma, mas depende do amor de outra pessoa. Então, quando a gente pensa nisso, quando a gente pensa, né, por que os homens eles conseguem dissociar, eu fico pensando que nós fomos educadas realmente para pensar que o amor é acompanhado de sexo, é como se não pudesse ter, né, sexo sem ter amor. Enquanto os homens não, isso não acontece, né? Então, assim, você vai se entregar para uma pessoa, mas você pode ter relação com várias outras. Então, a gente tem que pensar nisso também, gente. Como que isso me formou? Né? Como que isso está enraizado aqui no meu pensamento, nas minhas atitudes e por aí vai. Então, não é tão simples assim, os homens são porque ele tem mais testosterona. Os estudos sobre a testosterona são totalmente inconclusivos e eles não são os únicos. Não, a gente não tem que dar esse poder, entre aspas, para a testosterona, né? A gente tem que passar em outras situações. Uhum.
E partindo também, a gente tem que falar que nada é geral, né? A gente está falando algumas perguntas, estamos respondendo algumas perguntas, e não é que isso acontece em todos os lugares, não são todos os homens, não são todas as mulheres que não conseguem separar, e a gente tem que saber diferenciar um pouquinho isso, né, Fer? Sim, com certeza. E acho que é isso que a gente está falando desde o começo, né? Assim, olhar um por um, né? Tentar, porque vai ter pessoas que isso que a gente fala, na verdade, de uma maioria comprovado cientificamente, mas sempre tem quem tá ali agindo de maneira diferente mesmo, né? Exatamente. E sexo sem compromisso. Como aceitar, como gostar. Gente, tá aí, né? Realidade. Se tá solteira, tá no que você quiser. Sexo sem compromisso, né? Eu acho que é uma situação que eu vejo que as pessoas cada vez mais estão se habituando a essa situação e estão gostando, né? Eu acho que aí o que tem é a busca do prazer, simplesmente isso, assim, eu estou afim. É isso que eu estava falando há pouco, né? Eu acho que a gente tem que começar a entender um pouco mais que a sexualidade e a afetividade podem caminhar juntas, mas às vezes não. Às vezes a gente vai estar falando de sexualidade de prazer, mas não necessariamente de afeto envolvido, talvez um afeto muito momentâneo, mas nada além disso mesmo, né? E lembrar que cada um tem um objetivo de vida, cada um quer uma coisa, às vezes um aceita, mas o outro não quer isso para a vida. E assim a gente vai indo, né? A gente não pode ficar se comparando, comparando a opinião do outro, da colega, o que a colega gosta, porque às vezes você vai fazer, não curte, só sofre, só se machuca. Então, de novo, como é importante o autoconhecimento, saber o que queremos. E como que a gente pode manter, Fer, o desejo sexual na rotina? Acho que é um casal que está há muito tempo já junto, casais que têm filhos, que têm a rotina muito pesada de trabalho, chega em casa, tem filhos, para continuar tendo esse prazer, esse desejo. Tá. A primeira coisa que eu falo no consultório, assim, eu tenho alguns clichês, sabe, Aline, no consultório, um dos clichês que eu tenho é o seguinte: primeira coisa, você precisa ter intenção e dedicação, né? Eu sempre comparo o amor, e eu acho que isso, pensando lá na sexualidade, que eu tava falando há pouco, no sexo, é o seguinte: você tem que adubar, né? Eu li um texto, essa semana tem um livro muito bom, né? Então tem aquele livro que a gente estava falando, que é Novas Formas de Amar, da Regina Navarro Lins, e tem esse outro livro que é sensacional, que o nome é Sexo no Cativeiro, que é da Esther Perel, que é maravilhoso também, e ela fala no livro o seguinte, caiu com uma luva, assim, né? Se está faltando tempo para o sexo, se te falta tempo para o sexo, você precisa rever seu tempo. E eu vejo que muitas vezes é isso que acaba acontecendo. As pessoas acabam usando, despendendo a energia toda delas ao longo do dia, chegam em casa, estão super cansadas e às vezes não conseguem ver aquilo como uma forma de se dar prazer ou dar prazer, né, para o seu parceiro, mas principalmente se dar prazer. Então eu acho que o desejo, gente, vai diminuir, a frequência vai diminuir, mas vocês precisam olhar para aquilo, vocês precisam olhar aquilo igual eu estava falando, como um jardim, você precisa ir lá, você precisa cuidar, regar, adubar, você precisa ter a intenção de fazer aquilo dar certo. Porque senão Querer aquilo estar ali, né? Fazer acontecer. porque senão aquilo vai ser a última coisa para você pensar ao longo do dia, né? E aí que muitas queixas sexuais acabam vindo mesmo. Exatamente. Tem gente que fala sobre não gostar, não ter desejo sexual por ele, não curtir mais ele. É como se resumisse assim: eu não quero mais estar aqui, eu não quero mais esse relacionamento. E acaba tendo que se obrigar a fazer sexo, a empurrar esse relacionamento com a barriga. Então, acho que é tudo isso que tem que ser olhado. Se os dois querem fazer acontecer, fazer aquele relacionamento dar certo, e junto disso tudo, desse crescimento, desse trabalho, desse esforço, né? Junto disso tudo, dessa bagagem, tá a parte sexual também. Com certeza. Acho que é exatamente isso que você falou. Né? E eu tô vendo uma pequena discussão ali nos comentários. Eu queria que a galera voltasse para nós, né, Fer? Porque a gente tá aqui dando nosso tempinho e a gente não quer ver briga, cada um tem uma opinião. Nós dois poderíamos estar fazendo outra coisa, inclusive talvez sexo, mas a gente está aqui falando de sexo para vocês. Vamos, atenção aqui, a Fer, vamos aproveitar que a Fer está aqui conversando com nós. Sobre virgindade, sobre dor, sobre lubrificar, o que pode ser feito para esse pessoal que está começando a vida sexual agora?
Tá. Gente, primeira coisa, assim, eu não sei se, igual você falou no começo, né? Eu tô falando de Curitiba, mas aqui começou uma modinha, assim, dos meninos mais novos começarem a andar com lubrificante, né? E a gente começou a falar assim, gente, ninguém precisa de lubrificante, menos que for fazer sexo anal, mas se você não tá lubrificada, possivelmente é porque você não tá sendo bem tocada, né? Então, primeira coisa, virgindade, né? Uma vez eu li isso, para mim fez muito sentido, né? Faça quando for a hora, mas também saiba que a gente aprende quanto mais a gente faz. Então, assim, a primeira vez pode ser que doa, mas vai depender muito do toque, do quanto você for estimulado, do quanto você vai estar relaxada para aquela relação sexual, mas tenha certeza que não vai ser a melhor, porque vai ser a primeira, né? Se a gente, quando eu li alguma comparação tipo, quando você foi andar a primeira vez de bicicleta, possivelmente você caiu, então assim, não foi tão bom, mas hoje em dia você anda super bem e você gosta. Então, era uma comparação mais ou menos assim, sabe? Falando, não vai ser a melhor de todas, você vai precisar treinar para que isso aconteça. Então, acho que aí é a primeira coisa que fica importante. Mas assim, não faça nada, não se force a nada, né? Se a pessoa tá te cobrando muito, não é teu momento, diga não. Eu acho que é o principal ponto que para a gente pensar, você está ali porque você está afim de estar, eu acho que isso é o principal nesse momento mesmo, assim. E tentar aproveitar o máximo das preliminares, né? Quanto mais estímulo você receber, melhor vai ser. E conheça a si mesma, né? Conheça a si mesma. E uma das coisas que eu tenho falado muito para os meninos, principalmente, Aninha, é o seguinte, tente, se você for se masturbar, tente se masturbar e colocar a camisinha durante a masturbação, porque tem muito menino que fica muito nervoso na hora de colocar a camisinha quando tá com outra pessoa, e com certeza se você tiver treinado vai ser mais fácil ali naquele momento, então acho que isso é importante. E a parte da mulher também, das meninas jovens, sempre ser sincera, né, com quem está se relacionando. Olha, eu tô com receio, eu tenho medo, eu ainda sou virgem. Eu acho que isso tudo ajuda para que a outra pessoa possa entendê-la e possa respeitar, possa também ir ao tempo dela. Uhum, sim, com certeza. Eu acho que isso é o que vai fazer com que você diminua as chances de sentir dor realmente, né, na hora da relação sexual. Uhum. E tem outra pergunta, eu não lembro qual que é a idade, mas eu acho que é 27 anos. E ela nunca fez sexo. É normal? Ela pergunta. É normal com 27 anos eu nunca ter feito sexo? Eu não tô achando aqui, mas eu acho que era 27 anos que ela comentou na pergunta. Gente, eu vou, assim, é muito difícil responder isso, entendeu? Porque eu não sou muito da palavra normal, assim, você tá feliz com isso, você não tá feliz com isso, né? Por que com 27 anos você ainda é virgem? Porque a gente pode estar falando de tantas coisas, pode ser assim, uma pessoa que ela quer realmente se guardar para um casamento, é normal ter 27 anos, pode ser que ela siga a religião dela, é normal ter os 27 anos, então, assim, eu acho que vai depender muito de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa está com 27 anos porque ela está esperando aparecer alguém especial. Então, vai depender muito. Agora, não, eu tenho 27 anos, já tive várias oportunidades, mas eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo e eu não consigo. Então, eu acho que aí é algo para a gente tentar pensar em trabalhar, até mesmo em um movimento terapêutico mesmo, né? Psicológico. Uhum. Talvez ela nem relacionamentos ela teve para que levassem ao sexo, então eu acho que ela precisa saber o que está acontecendo, né? Por trás dessa falta ou por trás de nunca ter feito, para poder procurar uma ajuda. Uhum, com certeza, com certeza. Tá bom? Vamos mais uma pergunta para a gente encerrar? Vamos. Sobre lubrificante, vibrador, se é bacana colocar quando você tem um parceiro, se é bacana para mulher usar sozinha. O que você acha, Fer? Você acha que isso auxilia no autoconhecimento, igual nós estávamos falando no início da live, sobre as mulheres se tocarem, autoconhecimento? Você acha que isso vai ajudar? Uhum, com certeza. Na verdade, assim, tem um livro, eu até indiquei, se eu não me engano, eu indiquei na sexta-feira lá no Prazer em Saber, que o nome é Brinquedos Eróticos. Brinquedos? Brinquedos Eróticos. Ele é um livro, assim, tem algumas partes que contam mais a história, né, de como surgiram alguns dos brinquedos eróticos, mas além disso,
tu tem alguns contos eróticos, eu achei bem bacana, assim, tem umas fotos também. E lá tem algumas dicas, assim, de como, por exemplo, você pode introduzir isso no teu relacionamento, né? A questão dos brinquedos. Gente, sex toys fazem parte e costumam não só ajudar nesse processo de conhecimento, mas é de inovar mesmo a relação. Só que daí também você vai ter que ver se isso faz o teu tipo, porque tem gente que ama, tem gente que não tem a pira mesmo, não gosta disso. E tem gente que a parceria super aceita, tem gente que a parceria não aceita, né? Claro que você pode ir brincando com aquilo, mas assim, na maior parte das vezes vem para ajudar e para incrementar algo que é legal. Por exemplo, você pode tanto chegar fazendo uma surpresa, como muitas vezes convidar a tua parceria. Né? Falar, o que você acha a gente ir? Porque você vai abrindo o assunto, você vai começando a saber o que serve para um, o que não serve. Então, é algo que está aí, muitas vezes ajuda realmente, né? Tem muitas mulheres, por exemplo, que têm dificuldade para chegar ao orgasmo e às vezes com um vibrador que a gente chama de bullet, que é um cilindro pequenininho que você coloca em cima do clitóris, aumenta a circulação sanguínea e consegue chegar ao orgasmo. Então, assim, tem muita coisa que pode ajudar, realmente. Agora, tem outras coisas que também podem prejudicar. Então, algo que muitas mulheres acabam utilizando são umas bolinhas que você coloca dentro do canal vaginal e a gente não indica isso porque aquela bolinha pode estourar e a cápsula da bolinha pode ficar lá dentro do teu canal vaginal e pode fazer uma infecção. Então, assim, é saber exatamente o que utilizar, né? Ter um lugar que você possa ser bem instruída. Aqui em Curitiba eu tenho uma pessoa que é a Ivana, que ela é minha parceira, ela tem um sex shop e eu sei que ela é uma pessoa super legal e que não indica coisas que vai trazer prejuízo. Então, são coisas legais, né? Para se pensar mesmo no relacionamento. Uhum. E para quem quer começar, ir aos pouquinhos, né? Passinho por passinho, não precisa começar logo fazendo sei lá o quê, né? Um evento, mas começar com uma pequena coisa, talvez um vibrador, talvez uma coisa ou outra, e que os dois parceiros, vocês estão escutando? Dá para escutar aí? O Henrique tá no choro lá com o pai dele. Então, passinho por passinho, como toda mudança de hábito, de comportamento que nós queremos fazer, eu acho que a gente tem que ir aos pouquinhos. A gente começa primeiro arrumando a gaveta, depois a gente parte pro guarda-roupa, depois a gente parte pro quarto, porque senão as coisas ficam difíceis e a gente não consegue sair do lugar. Se a gente quer transformar, anoitecer e amanhecer transformado. Só para esclarecer uma dúvida de alguém aqui, Aline, essa bolinha que eu tô falando é uma bolinha que estoura, não são aquelas bolinhas do pompoarismo, tá? São umas bolinhas que estouram quando você coloca dentro do canal vaginal. Então é essa que a gente contraindica. Mas é isso que você estava falando, é ir aos pouquinhos para tentar trazer o assunto e ver como que a tua parceria reage. Tem gente que fala, não gosto, mas vamos tentar? Então vai de pessoa para pessoa mesmo, né? Essas bolinhas do pompoarismo é tipo um ovinho que ajuda as mulheres até a fazer um exercício. Acho que seria legal falar isso também, né? Para algumas mulheres que querem trabalhar. Então, na verdade, tem umas bolinhas que elas têm uns pezinhos, né? E você faz uns exercícios de contrai, de relaxa. Mas Aline, eu não indico, Fernanda, psicóloga e sexóloga, quando a paciente traz algum relato, assim, eu sempre encaminho para alguma fisioterapeuta, para a fisioterapeuta estar fazendo a avaliação para ver se é necessário. Porque, por exemplo, se a mulher tem algum vaginismo, mesmo que seja mais sutil, as bolinhas podem prejudicar, inclusive, sabe? Então, em contrapartida, em outras situações, pode ser super benéfico para as mulheres. Mas daí, como a fisioterapia vai poder visualizar com o espelho, vai mostrar a mulher, vai ter seus instrumentos, eu acabo sempre encaminhando para que ela realmente faça. Então, assim, acho que é um comportamento preventivo que eu tenho nessas situações, sabe? Uhum, legal. E Fer, mas é legal, porque pode ajudar, né? Em alguns momentos ajuda muito, né? Os exercícios. Mas vamos passar por uma avaliação por alguém que daí seja especializado mesmo nisso, né? Bacana. E responde uma pergunta pro pessoal, você faz atendimentos online? Faço. Na verdade, bom, agora eu só estou fazendo atendimento online. Fique em casa. Fique em casa, exatamente. Eu faço, sim. Faz acho que uns 2 anos que eu já comecei a fazer, principalmente por conta disso que eu estava falando no começo, né? A gente, infelizmente, no Brasil não tem tantas pessoas que são especialistas em sexualidade,
né? Existe a Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana, se vocês quiserem buscar, né, na internet, assim, lá tem um corpo de pessoas que são vinculadas também. Agora está se estruturando uma outra organização, que é a Associação Brasileira de Medicina e Saúde Sexual, que também estou vinculada nela. Então, tem poucas pessoas que trabalham e eu fico muito feliz de eu ser uma dessas pessoas que trabalham, então eu faço sim. Na verdade, eu faço da mesma forma com um atendimento presencial, né? As minhas consultas, elas sempre têm em torno de 45, 50 minutos de duração, e daí eu acabo utilizando principalmente o Skype para estar fazendo as consultas online. Quem quiser, Legal. aquele momento que quiser, procura lá no Prazer em Saber, me manda mensagem, porque sou eu e eu que faço. Então, a minha página, só que alguém perguntou aqui, é Prazer em Saber. Só me procurar lá que eu respondo. Repetindo, ela tá marcada nos meus stories, é marcada também no meu post que eu postei falando sobre a live hoje. Tem a Fer lá por vários lugares. E Sim. eu fico honrada de tê-la aqui participando. Já deixo o meu convite para a gente fazer outra live juntas aqui para o pessoal, para tirarmos mais dúvidas, falarmos sobre sexo e traição, que eu vi que a galera falou demais ali. Acho que é um super tema, que é um tema para uma live só, né? E então fica aqui o meu convite, meu agradecimento por você ter topado, tá bom? Nos vimos uma vez até hoje, mas tenho muito prazer e eu gostei muito da nossa live. Muito obrigada. Imagina, obrigada a você, super top. Eu vi que as pessoas estão perguntando de traição, mas eu acho que quando a gente começa a falar de coisas de sexualidade, abre um leque tão grande que não dá tempo de responder tudo. Então, super top uma próxima vez e queria agradecer a todo mundo que ficou escutando a gente e principalmente você por ter feito o convite. Imagina, o pessoal tá falando não acaba não, mas pensa só, o Henrique parou de chorar. Vai que o Lucas colocou ele para dormir e vai rolar um tempinho hoje, né? Vai que rola, né, gente? Mas a gente volta, né, Fer? A gente volta com outra live, a gente abre outra caixinha de perguntas e a gente pode dividir com vocês, que eu acho que isso que faz nós, como profissionais, principalmente nesse momento agora bem tenso, em ajudar. E isso faz a gente crescer também, como ser humano e como profissional. Um beijo, gente. Obrigada, Nini. Até mais. Até mais, galera. Um beijo para vocês. Amanhã tem outra live, mas eu vou estar num Instagram diferente, que chama Central da Noiva. Vou postar para vocês também para a gente falar sobre casais e quarentena. Como que é esse vínculo aí, 24 horas juntos dentro de casa. Fer, beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.